Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro e hoje nós vamos voltar a falar sobre a cigarrinha do milho. A gente vem acompanhando aí que essa praga tem tirado o sono dos produtores. E hoje nós conversamos com um pesquisador da Embrapa que explica um pouquinho sobre como o inseto atua no milho, né? E por que ele causa tanta destruição na planta. Olá, meu nome é Ivênio Rubens de Oliveira. Eu sou pesquisador aqui na Embrapa Milho e Sorgo, atuo na área de entomologia e nos últimos anos venho trabalhado com a cigarrinha do milho e o complexo de enfesamentos, e é sobre isso que nós vamos falar agora, né? Para começar, a gente precisa entender melhor o que é esse inseto, né? A cigarrinha do milho é um inseto pequeno, que vai ter em torno aí de 4 milímetros no máximo, uma coloração branca, pode variar até o cinza, mas normalmente a gente vai detectar a presença dela no milho, ali na região do cartucho, porque é a região onde tem mais umidade na planta e ela gosta desse aspecto de umidade para a sobrevivência. Nesse contexto, a gente tem que ressaltar que, embora a gente encontre esse inseto em várias plantas, ela só consegue completar o ciclo reprodutivo na cultura do milho. Então, ela pode usar outras plantas como hospedeiro para alimentação, até mesmo para refúgio, mas ela precisa do milho para completar o ciclo e ter muitas gerações, né? E essas gerações, elas vão aumentando à medida que a temperatura também aumenta. Então, por isso que quanto mais quente, ali em torno dos 25 graus em média, eu vou ter uma maior população no campo, que vai coincidir justamente com esse período da safrinha. Por isso que a cigarrinha ela se tornou um problema tão sério na safrinha do milho, quase que em todo o território nacional, né? Nós podemos então classificar o efeito da cigarrinha da seguinte forma. Primeiro, ela por si só como praga não é tão problemática, né? Ela vai estar ali succionando seiva nas plantas, mas isso não tem causado tanto prejuízo. Pode ocorrer em algumas situações que em excesso, como todo homóptero que ela cause alguns problemas de fumagina, que é um fungo que desenvolve em cima da folha devido às substâncias que essa cigarrinha excreta, mas isso também não é fácil. O problema concentra-se então no fato de que ela é um inseto vetor, né? O que significa? Ela carrega patógenos. E esses patógenos que ela carrega e transmite para a planta, que são muito problemáticos, que é o que nós conhecemos como enfesamentos. Porque são dois enfesamentos, eu tenho um enfesamento pálido e um enfesamento vermelho, né? Cada um tem seu patógeno específico, mas a cigarrinha carrega os dois para as plantas. Inclusive, os dois podem ocorrer ao mesmo tempo, sem nenhum problema. Então, o problema da cigarrinha passa a ser o fato dela ser vetora desses enfesamentos. O que esses enfesamentos causam, né? Esses enfesamentos vão atuar ali dentro dos vasos condutores da planta e, na medida que o tempo passa, vai afetar todo o equilíbrio fisiológico da planta. Nós vamos ter encurtamento de entre nós, vamos ter problema na altura das plantas, nós vamos ter finalmente amarelecimento, envermelhamento, dependendo de qual enfesamento ocorrer, e a planta pode vir a morrer, né? Secar completamente. E existe algumas situações onde tem até tombamento de plantas, só que aí a gente costuma dizer que está potencializado o efeito do enfesamento com outros fungos oportunistas, como fusariose, por exemplo, que vai atuar ali na altura do cômodo, colmo, né, colapsando a planta e fazendo com que ela tombe. Então são todos efeitos secundários, mas efeitos que o produtor está sentindo diretamente em suas plantações, está visualizando com muita facilidade, porque a cigarrinha se espalhou, como eu disse, em todo o território nacional. A questão da gente entender qual o momento que a cigarrinha chega à lavoura, qual o momento que a cigarrinha ataca a planta. Existe uma altura, um tamanho de planta que seja ideal para ocorrer esse ataque, olhando do ponto de vista da praga? A gente sempre ressalta que quanto mais nova a planta for, mais problemas vai ter. E a cigarrinha, ela tem esse comportamento, ela vai sempre migrar de lavouras velhas para lavouras mais novas. Então, a partir do momento que eu estou ali
com 2 cotilédonos, já, mesmo antes da primeira folha desenvolvida, já é comum a gente observar a cigarrinha na lavoura. E ela vai atacar principalmente ali até em torno do V4, que é 4 folhas totalmente desenvolvidas. Então essa altura, ela passa a ser um marco para a gente monitorar, para a gente observar, porque é onde vai concentrar e aonde ela vai transmitir e aonde o perigo vai ser maior para o produtor. Porque durante algum tempo, né, se for para silagem mais uns 2 meses, se for para colheita até um pouquinho mais do que isso, essa planta vai ficar infectada, né, vai desenvolver um enfesamento e vai ser uma porta, né, de contaminação para outras cigarrinhas chegarem, succionarem aquela planta que está com a doença e transmitirem para a lavoura inteira. Então a gente precisa ter cuidado na qualquer idade da lavoura, mas principalmente concentrar os nossos esforços ali no início do plantio, né, logo após a germinação. E lembrando, antigamente a gente conseguia monitorar para ver se essa cigarrinha chegasse na lavoura, a gente estivesse preparado. Hoje, infelizmente, na maioria dos casos, a cigarrinha já está presente dentro da lavoura. Então a gente precisa estar atento em todos os momentos, porque dificilmente a gente está encontrando uma lavoura sem a presença da cigarrinha, em menor ou maior quantidade. É isso, gente. Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro. Eu espero que você já seja inscrito. E se ainda não se inscreveu, já sabe, né? Se inscreve, ative o sininho e fique por dentro de tudo que acontece no agronegócio. Até a próxima!